Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de vocês. Eu quero, neste dia, compartilhar com vocês uma primeira lição, se Deus permitir, de algumas lições que nós teremos sobre comunhão cristã. Nestes dias, nestes meses, no último ano, nós tivemos o desafio de permanecermos um tanto mais isolados do que o habitual. É bem verdade que em alguns momentos um pouco mais, em outros momentos um pouco menos, mas nós estivemos separados. E eu creio que este tempo nos fez pensar muito sobre o valor da comunhão. Alguns têm desprezado completamente o valor de estar juntos, outros têm valorizado esta importância e têm sentido a falta por ocasião do isolamento forçado. Então a verdade é que reagimos de diferentes maneiras. E eu quero aproveitar este tempo em que ainda estamos com algumas restrições para compartilhar com vocês, a partir deste material, os segredos da comunhão cristã, algumas lições sobre a comunhão cristã e o valor dela em nossas vidas. Eu não sei se nós faremos isso virtualmente ao longo de toda a revista, espero que não, espero que a gente possa se reunir em breve para estudarmos essas lições, mas eu creio que elas são muito, muito preciosas. Hoje eu quero começar com a primeira, e a primeira lição fala sobre a comunhão e a mutualidade cristã. Toda esta revista está baseada na mutualidade cristã. Mas antes de nós entendermos um pouco mais este termo e avaliarmos o que a Bíblia diz sobre mutualidade, eu quero ler com os irmãos dois textos. Primeiro, o Salmo de número 133, o Salmo 133, se você pode acompanhar na sua Bíblia, por favor, faça isso. O Salmo 133 diz algo muito importante sobre comunhão. Ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Salmo de Davi nos revela como é precioso estarmos unidos, estarmos em comunhão, estarmos interligados, caminhando juntos. E é neste lugar de comunhão, de unidade, que o Espírito de Deus ordena a bênção. Ele derrama sobre nós a bênção. Ele derrama sobre as nossas vidas a sua graça, o seu favor, a sua presença, que é o que nós mais precisamos. Portanto, estarmos unidos não é apenas algo bom individualmente, mas também esta reunião, este coletivo, atrai o favor de Deus para as nossas vidas. O outro texto que eu quero ler com vocês é Romanos capítulo 12, o verso de número 5, Novo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo de número 5. O texto aqui já nos fala algo sobre a mutualidade, que é o princípio desta revista, é o que nós veremos nas próximas lições. Romanos 12, 5 diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A ideia de um só corpo e a ideia de sermos membros uns dos outros sugere que o que eu faço reflete no corpo e aquilo que o outro faz reflete em mim, que sou parte do corpo. Há uma interligação, nós estamos conectados, pelo menos esta é a ideia bíblica que deve funcionar na prática. Estarmos unidos, estarmos juntos, caminhando em unidade, em comunhão. Este é o nosso desafio. E à medida que nós estamos juntos, a parte do corpo a qual eu represento, ou seja, o membro que eu sou deste corpo, abençoa as demais partes. E aquilo que os outros fazem enquanto membros deste corpo, me abençoam. Esta relação de conexão, de comunhão, gera bênção para todos os que estão envolvidos neste processo, nesta comunhão cristã.
Então, a igreja é este corpo de Cristo. Nós podemos dizer que a igreja é a família de Deus na terra. Nós somos uma família. Aliás, esta família é o que você terá no céu. Talvez membros preciosos da sua família sanguínea, por mais que você o ame, ou por mais que você queira estar com ele eternamente e viver com ele na eternidade, pode ser que nem todos irão para lá, mas a família cristã, a família de Deus, esta é a família eterna que nós teremos. Somos irmãos uns dos outros, e é por isso que nós nos chamamos assim. Não é apenas um termo religioso, de fato representa o que somos. Somos uma família, estamos conectados, estamos unidos, estamos juntos em um único propósito de servir, de adorar a Deus e de servi-lo naquilo que ele nos pede para fazer. Charles Swindoll, em um dos seus livros, disse que a família possui 6 qualidades distintivas que caracterizam realmente quem é a família ou como ela deve se portar. A primeira qualidade é que a família está comprometida com a própria família. Um integrante da família, ele está comprometido com os demais integrantes da família. A segunda qualidade é que a família gasta tempo junto. É impossível ser uma família de qualidade, uma família que realmente vive os valores do reino de Deus, se não investirmos tempo para estarmos juntos. Uma terceira qualidade é que a família tem boa comunicação entre si, sabem dialogar, sabem conversar, e às vezes até conversas duras, pesadas, difíceis, mas eles sabem manter este contato, esta comunicação. Outra qualidade é que a família expressa apreciação um pelo outro. O integrante da família, ele se sente apreciado, ele se sente bem-vindo, ele se sente querido naquele lugar, naquele contexto, e a igreja, como família de Deus, deve mostrar e revelar isso aos outros. Uma outra característica ou qualidade da família é que ela tem um compromisso espiritual, um compromisso mútuo espiritual. Todos estão debaixo de um único propósito, de espiritualmente experimentar Deus e revelar Deus para aqueles que estão ao seu redor. E outra qualidade da família é que ela é capaz de resolver os seus problemas diante das crises que surgem. Então, são qualidades preciosas que por vezes enxergamos em nossa família, em outros momentos não enxergamos, mas que a família que está caminhando da maneira que precisa, ela vai ter estes ingredientes na sua vida. Eu acredito, irmãos, que mais do que nunca na história da igreja cristã, estamos presenciando e vivendo uma crise de comunhão. Nós estamos passando por um tempo, e não apenas por conta da pandemia, nós vínhamos enfrentando situações já há mais tempo do que a pandemia nos trouxe, que tem fragmentado ou tem dificultado esta comunhão, este relacionamento, e especialmente características como essas que Swindoll em seu livro destaca, estas qualidades que nós deveríamos ter e que nem sempre estamos conseguindo ter. Então, é importante retomarmos os princípios bíblicos para avaliarmos onde nós estamos e qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Há um conceito bíblico de comunhão, uma palavra grega utilizada especialmente pelo apóstolo Paulo, que é a palavra koinonia. A palavra koinonia que significa companheiro, que significa parceiro, que significa participante. Há um envolvimento comum, nós estamos juntos, nós somos parceiros, nós estamos de braços dados, de mãos dadas, buscando o mesmo propósito. Esta é a ideia de comunhão que nós temos na revelação bíblica, em especial nas palavras do apóstolo Paulo. Nós vemos um texto marcante sobre comunhão, que é Atos capítulo 2, versículo de número 42. Se você puder abrir, abra sua Bíblia aí neste livro, neste texto que você já conhece tão bem. Atos capítulo 2, versículo 42, fala sobre
o início da trajetória da igreja cristã e como ela vivia nos primeiros tempos, no seu estabelecimento. E o texto diz que eles, verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que nós percebemos aqui é que este termo, koinonia, este termo que traz a ideia de parceria, de companhia, ele de fato estava acontecendo lá em Jerusalém, neste primeiro tempo da igreja cristã, da família de Deus. Eles estavam juntos, partindo pão, orando juntos, perseverando na palavra de Deus, perseverando na doutrina dos apóstolos. De fato, havia uma comunhão impressionante na vida daqueles irmãos, e que também houve em outras épocas da igreja cristã, em tantas igrejas, e que deve existir também na nossa igreja da atualidade. Nós, irmãos, estamos reunidos para suprir as necessidades uns dos outros. Esta é a ideia do partir do pão juntos. Nós estamos reunidos para compartilharmos os valores das Escrituras Sagradas e aplicarmos isso em nossas vidas. Nós estamos reunidos para transmitir ao mundo os valores de Deus. E nós só podemos fazer isso unidos, conectados, em parceria. Este é o princípio de comunhão que nós tanto sabemos e lemos nas Escrituras e que por vezes não conseguimos experimentar nas nossas vidas. Agora, o segundo ponto da nossa lição de hoje entra no termo mutualidade. Este termo mutualidade é a ideia bíblica de uns aos outros. Nós temos muitos mandamentos recíprocos, ou seja, eu faço por você ou para você e você faz por mim, você faz para mim. Nesta relação entre eu e você, nós nos abençoamos mutuamente. Nós transferimos princípios bíblicos um para o outro. Não há uma relação de sanguessuga, de parasita, em que eu quero extrair de você, tão somente extrair de você. Mas eu estou disposto a oferecer também. Você me entrega e eu te entrego. Nós nos abençoamos mutuamente. Esta é a ideia bíblica de mutualidade que nós vemos em tantos versos bíblicos, da ideia de uns aos outros. São os mandamentos recíprocos. O cristão A oferece algo para o cristão B, e o cristão B devolve ou oferece outra coisa para o cristão A. E nesta relação de mutualidade, ambos são abençoados. Existem vários mandamentos recíprocos no Novo Testamento. E eu quero ler, relembrando aqui alguns deles para você. Amem-se uns aos outros, conforme Romanos 12:10. Aceitem-se uns aos outros. Saúdem-se uns aos outros. Segundo aos Coríntios 13:12. Cuidai uns dos outros. 1 Coríntios 12:25. Sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5:21-22. Suportem-se uns aos outros. Colossenses 3:13. Não tenham inveja uns dos outros. Gálatas 5:26. Deixem de julgar uns aos outros. Romanos 14:13. Não se queixem uns dos outros. Tiago 5:9. Não mordam e devorem uns aos outros. Gálatas 5:15. Não provoquem uns aos outros. Gálatas 5:26. Não mintam uns aos outros. Colossenses 3:9. Confessem os seus pecados uns aos outros. Tiago 5:16. Perdoai-vos uns aos outros. Tiago 5:15. Edifiquem-se uns aos outros. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 11. Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Colossenses 3:16. Encorajem uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Levem a carga uns dos outros. Cantem uns para os outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos um para com os outros e orem uns pelos outros. Eu não citei as referências últimas aqui, mas todos estes princípios ou mandamentos recíprocos, eles estão baseados em textos bíblicos
e que nós devemos aplicar nas nossas vidas. A mutualidade é a base do ministério da igreja, do serviço da igreja. Se nós não somos capazes de caminhar com mutualidade ou servindo um ao outro, nós não somos capazes de desenvolver o nosso ministério. E talvez aqui esteja um dos grandes obstáculos para o avanço da igreja, a falta de mutualidade, a falta de reciprocidade. Nós, muitas vezes, não devolvemos o que recebemos, ou em alguns casos, nos omitimos. E nós não podemos agir assim, porque temos que também ser bênção na vida daqueles que nos cercam. Então, a mutualidade é a base do ministério da igreja. E nós poderíamos construir aqui uma casa e tentarmos imaginar alguns pavimentos desta casa e como eles devem funcionar, pensando aqui a casa como uma ilustração da própria família de Deus, que é a igreja. A base desta casa, o alicerce desta família, deve ser, sempre será, e se não for, a casa não pode subsistir. A base desta família é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o alicerce da igreja, ele é a rocha inabalável. Nós estamos firmados e podemos caminhar em mutualidade somente se estivermos firmados em Jesus. Do contrário, não há mutualidade, não há reciprocidade, há apenas egoísmo, individualidade, e nós não somos capazes de abençoar uns aos outros. Jesus sendo a base, nós estabelecemos um segundo nível, que é o nível da liderança da igreja, que deve conduzir os trabalhos, que deve orientar à luz da palavra. Eu exerço este papel como pastor, outros irmãos que foram escolhidos como líderes na igreja, outras igrejas têm os seus líderes. Então, o desafio de servir de exemplo, de servir de um modelo, este é um desafio muito grande para nós que somos líderes e nós não podemos fugir dele. Um terceiro nível desta casa é o nível dos ministérios que ocorrem dentro da própria comunidade. É a ideia de mutualidade, de servir uns aos outros. Então, dentro deste desafio, deste nível, nós nos abençoamos, nós nos edificamos. Quando nós estamos reunidos para treinamento, para fortalecimento, para desenvolvimento. Nós nos reunimos como um campo onde somos treinados, desafiados uns pelos outros para sairmos ao mundo, para mostrarmos a nossa cara de família de Deus para o mundo que nos cerca. Então, o terceiro nível envolve ministérios de edificação, envolve o próprio ministério de louvor e adoração a Deus, é estarmos juntos, servindo uns aos outros e adorando a Deus. Aí chegamos no quarto nível desta casa, um quarto patamar, quarto nível desta casa, que é a representação da família de Deus, que é agora os ministérios que nós desenvolvemos para além da igreja, para além da nossa comunhão, do nosso contato mútuo, o desejo de demonstrarmos ao mundo a palavra de Deus. Então são ministérios de evangelização, são as missões evangelísticas que nós podemos empreender, é o próprio ministério de compaixão da igreja em ofertar para as pessoas que nos cercam aquilo que eles precisam. E como telhado, como alvo desta construção, como objetivo de toda a casa, está a glória de Deus, viver para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Este é o nosso desafio. Então a mutualidade permite com que nós alcancemos o objetivo de viver para a glória de Deus. E nós temos que combater a crise de comunhão que existe dentro da igreja, que acredito que foi potencialmente agravada por conta da pandemia, mas que pode ser resolvida se nós simplesmente obedecermos à palavra de Deus. Nós estamos participando de um projeto que é maior do que a gente. E nós temos que nos envolver neste projeto conforme o modelo estabelecido, conforme os princípios estabelecidos. E os princípios de comunhão e de relacionamento da família de Deus, a igreja, é o princípio de mutualidade. Eu termino perguntando para você, qual tem sido o seu esforço
para fortalecer a comunhão cristã, a comunhão da sua igreja. E além disso, qual tem sido o seu esforço pessoal de desenvolver na sua vida os princípios ou mandamentos recíprocos que nós temos chamado aqui de mutualidade? O que é que você tem feito com as pessoas ou para as pessoas que te cercam? Nós precisamos atentar-nos para estas coisas, porque nós só seremos atrativos para a comunidade que nos cerca se nós tivermos bem desenvolvido nos nossos relacionamentos os princípios de mutualidade, os mandamentos recíprocos. Que Deus abençoe você, que Deus te ajude, que te fortaleça, para que você seja um cristão que cumpre a palavra dele em tudo aquilo que ela manda e ordena que a gente faça. Permita-me orar com você neste momento, pela comunhão da nossa igreja, pela mutualidade cristã. Senhor, eu quero orar por mim e por estes irmãos que estão acompanhando este vídeo, para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a desenvolvermos estes mandamentos recíprocos no nosso meio. Que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos capacite a começar em mim, ó Deus, dando-me condição de cumprir com estes mandamentos e que os meus irmãos também consigam, para que sejamos uma igreja que glorifica o Teu nome e que seja atrativa para a comunidade onde estamos inseridos. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe você. Enquanto nós não pudermos estar reunidos, virtualmente desenvolveremos princípios sobre a comunhão e talvez seja um paradoxo, um desafio para nós falarmos sobre comunhão através dos instrumentos virtuais que nós temos. Mas este é o caminho que nós podemos utilizar e eu creio que será importante que você participe comigo deste processo. Um abraço para você. Nas próximas lições, nós veremos algo sobre amor, amai-vos uns aos outros, acolhei e saudai uns aos outros, não invejem uns aos outros, não falem mal, não mordam, não provoquem, não mintam, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem-se uns aos outros. São todas lições, são lições que nós veremos ao longo deste processo. Que Deus abençoe você. Foi um prazer, obrigado pela participação, por poder me ouvir, separar este tempo, e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço.